Olá, eu sou Luciana Sobral, pediatra e pneumologista infantil da Clínica Humaninhos. Eu sou Dani Rita, psicóloga infantil e atuo na Clínica Humaninhos. A gente está aqui para bater um papinho. E não é por acaso que misturamos a psicologia e a pediatria. Por quê? Assim, eu tenho uma dúvida enquanto psicóloga, que eu acho que é uma dúvida muito recorrente dos pais. Por que as crianças adoecem tantas vezes, repetidas vezes? Então, a primeira coisa é que é esperado, né, que a criança apresente episódios recorrentes de infecções, até a gente utiliza o termo infecções comuns, eu coloco aspas, comuns da infância, porque na realidade o organismo como todo está em amadurecimento. Então, o bebê ainda, ao nascer, ele não tem o seu sistema imunológico completamente desenvolvido, amadurecido, e aí ele vai passar por um processo em que são necessários também estímulos para o desenvolvimento desse sistema imunológico. Então, é por isso que a gente dá vacinas, é por isso que a gente espera que a criança, durante esse período, pegue algumas infecções. Então, é natural que a criança apresente quadros virais recorrentes, e esses quadros virais serão importantes para o estabelecimento de uma memória imunológica. Isso do ponto de vista de imunidade. Do ponto de vista de outras doenças, um organismo em desenvolvimento, a gente sabe que poderão ocorrer nesse caminho aí algumas patologias, algumas doenças que também têm um cunho emocional, tem uma base emocional para isso se desenvolver. E a gente sabe que o nível de estresse em que a criança é submetida, seja esse estresse na escola, seja esse estresse em casa, isso vai ativar mecanismos de defesa. E se esses mecanismos de defesa forem sendo ativados de uma forma muito recorrente, isso pode se estabelecer como doença. Se esse estresse se resolve, aquilo acaba e não deixa repercussão. Esse estresse, quando você fala, Lu, pode ter a ver também com os pais que acabam vendo muito mais a criança como o doente, né? A criança que está apresentando aquele sintoma, muito mais o diagnóstico ou o sintoma da criança do que a criança em si. Acaba super protegendo demais essa criança, evitando que essa criança viva as coisas da infância, próprias da infância, porque não pode isso, porque não pode aquilo, porque não pode viajar, porque não pode ir pro parque. Então a criança acaba ficando muito limitada a um meio e sabe por quê. Ela acaba, entendendo que ela não está podendo fazer nada porque é uma criança doente. Então, nesse sentido, a gente tem uma colocação importante a fazer. Em que momento o pediatra indica o suporte de outros profissionais? E aí vamos chamar a atenção da psicologia. Então, quando a gente está recebendo famílias em que o nível de estresse, de ansiedade ficou demasiado, perdeu o controle, né? A criança está sofrendo, você vê uma família doente, os pais em pânico com a doença da criança, outra coisa, atendendo a todas as demandas dela, e isso também não é positivo. Se me der isso eu faço, se não me der eu não faço, e começa um jogo e você entra numa relação doente, na realidade, que intensifica uma doença somática, uma doença de base física. Nesse momento a gente precisa encaminhar para a psicologia, porque não tem como a gente obter um sucesso no tratamento clínico de algumas doenças alérgicas, por exemplo, e aí eu estou especificando a minha área, mas algumas doenças também gastrointestinais, se a gente não tiver um alinhamento do posicionamento da família e frente ao que a criança está sentindo. Então, nesse momento, a gente precisa de um suporte da psicoterapia para entender o que essa doença significa para essa família, o que essa doença significa para essa criança, porque existe uma retroalimentação disso. Não dá para trabalhar sozinho, não dá para o pediatra achar que ele vai conseguir resolver tudo só com medicamento. A gente precisa também de um suporte para além da questão terapêutica e diagnóstica de exames complementares, mas também um suporte emocional para essa família e para a criança. Então, o que é que você orienta, o que é que você sugere que pode ser feito pela família, pelos cuidadores principais, né? A maioria das vezes os pais, para que isso não aconteça dessa forma tão alarmante, tão cruel, tão invasiva com a criança? Essa é uma pergunta bem interessante, Dani. Assim, o pediatra está na linha de frente e cabe a ele acalmar, responder, ter sensibilidade de perceber essa dinâmica familiar para fazer as orientações pertinentes. Eu costumo dizer aos pais que ansiedade não é resolutiva. Então, de uma forma muito objetiva, eu digo: tenham atenção e não
pânico. O pânico, ele pode dificultar suas atitudes, ele pode nublar sua visão e você não tomar atitudes corretas na hora correta. Então, a primeira coisa é calma, atenção aos sinais de alerta, e o pediatra vai dar essas orientações de sinal de alerta, tá certo? Uma postura positiva sempre para a criança. Então, a criança se comunica com a gente com o olhar. Se o pai tiver com o olhar, a mãe tiver com o olhar, um olhar de meu filho está doente, tadinho dele, oh meu Deus, e agora? A leitura que a criança faz disso é, meu Deus, eu estou com uma doença muito grave. E não é. Agora, se a criança olha para os pais e percebe, para os pais, cuidadores, uma postura, você vai ficar bem, daqui a pouco isso passa, a gente está lutando junto, fique tranquilo. Então, isso dá um estímulo positivo para a criança. Inclusive positivo para a resolução da doença. Eu acho que a postura, se eu tivesse uma dica para dar para os pais, seria a postura diante da criança, principalmente de que essa fase vai passar, você vai ficar bem, eu estou ao seu lado, eu estou atento, o que precisar fazer, nós vamos fazer, tá certo? Conte comigo. Então, quando os pais se posicionam dessa forma, a criança se sente mais segura para enfrentar. E ela está, nesse momento, sendo também educada a enfrentar os desafios da vida. Né? Não, agora é uma doença, mas amanhã serão outros desafios, também doença, mas talvez outros. E que a criança precisa estar preparada para enfrentá-los. Então, são essas as minhas dicas. Eu acho que mais no sentido de acalmar mesmo. É isso aí, então a gente precisa ver a criança com um olhar mais ampliado, né? Mais holístico. A criança não é só a doença, a criança também é emocional, a criança também é a relação familiar, é um conjunto e os pais precisam ver as crianças para além dos seus sintomas.